pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor da Universidade Comunitária da Região de Chapecó, UNO Chapecó, no programa de pós-graduação em Educação, linha de pesquisa, desigualdades sociais, diversidades socioculturais e práticas educativas, e nos cursos de graduação em Psicologia e em Educação Especial. Tem experiência na área de Psicologia, com ênfase em Psicologia e Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: Psicologia escolar, políticas públicas, violências em escolas, dificuldades no processo de escolarização. Então, professor. Bom dia. Eu queria agradecer o convite da SDR, do Ministério Público e da AMOSC, com os demais parceiros, a Secretaria Municipal, a GERED, a UNO Chapecó, a Federal da Fronteira Sul e as SDRs de Palmitos, Quilombo e Maravilha. Eu acho que essa é uma das estratégias de não judicialização da educação, que é muito bem entendida pela Promotoria da Infância e Juventude aqui de Chapecó, com a qual eu convivo mais proximamente, vamos falar dos demais, de compreender que educação é um processo que exige, sim, em alguns momentos, medidas do mundo jurídico, mas que é essencialmente um processo de humanização que deve envolver a todos. E aí cito esse evento como uma estratégia, e também a RAIA, a Rede de Atenção à Infância e Adolescência, que foi sempre muito puxada e promovida pelo Ministério Público aqui. Então é muito gostoso de estar nesse momento aqui, é muito prazeroso de vir aqui e também de muita responsabilidade. Duas perguntas me orientaram a pensar neste momento desde que recebi o convite. Por que a infrequência escolar ela se torna um problema a ser pensado? E mais importante ainda, por que a afetividade é destacada como uma dimensão fundamental para a discussão da infrequência escolar? Eu não vou responder diretamente essa pergunta, vai ser no decorrer da fala e dos debates, e talvez nem responda, mas foi duas perguntas que orientaram a minha reflexão. Só colocando um pouquinho, localizar um pouquinho o meu exercício profissional, até porque hoje estou revendo aqui vários colegas, e comprar um pouquinho do que estou fazendo atualmente. Estamos desenvolvendo uma pesquisa de âmbito nacional que envolve 10 universidades a respeito de violências e preconceitos nas escolas, que foi solicitada pelo Ministério da Educação, e também desenvolvendo aqui em parceria com a Gerência Regional uma pesquisa local já no desdobramento de uma terceira pesquisa. Então estamos há 5 anos aqui fazendo essa pesquisa aqui. Então você pode conversar depois sobre violências em outro momento, enfim, como uma das facetas dos problemas de aprendizagem, de dificuldade de escolarização, e inclusive de frequência e até evasão escolar. Então, o objetivo dessa exposição é, a partir da função da escola e do educador e educadora, dimensionar a afetividade como fundamental para a formação de vínculos nas relações escolares. Entendo que essa discussão é importante, mas não é a única. Se a gente reduz a educação à afetividade, e aí a gente já teve essa experiência, por exemplo, em São Paulo, na Secretaria Estadual, onde se tentou aplicar muito a ideia da pedagogia do afeto, junto com a qualidade total da educação, e a gente sabe os resultados que eles não alcançaram. Então, não estou reduzindo a isso, faço coro muito fortemente com os meus dois antecessores na fala aqui, que apontaram aspectos bem importantes. Então, é mais um aspecto a ser tratado. E a minha fala só vai fazer sentido se a gente sair do lugar do já sei, eu já ouvi falar disso, ou do lugar do que já fiz tudo, não sei mais o que fazer, ou o lugar de que não sei nada. Todos esses lugares do não, do já tudo ou do nada, ele é muito complicado para colocar em ação o pensamento criativo. A psicopedagoga Alicia Fernandes, argentina, fala que a queixa é inibidora do pensamento criativo. É claro que por um período a gente tem que queixar, o que faz parte da vida. Como psicólogo, seria até estranho se eu não gostasse de ouvir queixas. Mas
a queixa repetida, ela vira um problema para o pensamento criativo. E eu acho bem legal que também, só vou atingir um pouco do objetivo dessa fala, dessa exposição, quando a gente entender que nós estamos num momento muito potente e criativo. Porque até um tempo atrás, apenas os professores pensavam na frequência escolar. Eu sou psicólogo escolar, atuei dentro de escolas públicas e privadas, da Secretaria Municipal de Educação, trabalhando com problemas de alfabetização e outros problemas de relação família-escola, tanto que a minha dissertação de mestrado foi sobre família e escola, e via-se somente os professores desesperados, sozinhos, pensando nisso. Quando a gente vê essa rede tecida aqui com todas as suas dificuldades, obviamente, não estou idealizando, mas eu vejo isso como um avanço muito grande. Então, a educação não é mais uma especialidade, como bem apontou o professor, de alguma forma na sua fala, dos educadores. E não pode jamais ser uma transferência, como também apontou a promotora, no sentido de que a justiça vai resolver. A educação não é uma especialidade, ela é uma problemática, no sentido positivo da palavra problemática, uma questão social relevante que todos devemos nos ocupar, como bem aponta o evento. Bom, eu vou fazer então o meu primeiro ponto, ele pode passar, falando um pouquinho da função da escola. Não estou defendendo uma concepção funcionalista de sociedade, tanto de último sociólogo, mas utilizando a palavra com todas as suas ponderações, a palavra função. Né? A escola, eu me dei ao trabalho de fazer recentemente esse estudo novamente de algumas publicações mais recentes, resgatando alguns clássicos, que fui trabalhar uma disciplina numa pós, no final do ano passado. E aí, eu não encontrei algo diferente disso, de socialização da ciência, da cultura e das artes. Ou seja, a escola não mudou a sua função, a despeito do que muitos queixam, porque não sou mais só professor, agora sou psicólogo, assistente social e às vezes até médico também. Eu sei que tem dados concretos que levam a essas falas, eu não estou rechaçando essas falas, mas a função da escola continua sendo a mesma no sentido do que se acumulou com os debates mais avançados de educação. Claro que existem concepções muito mais reducionistas do que essa, que tem um lugar de transmissão de conteúdos apenas, ou um lugar de disciplina, de controle, mas uma função crítica, a escola é um espaço de socialização, enfim, do que a humanidade acumulou de precioso, por isso que é um direito, porque ninguém que nasce nesse planeta pode não ter atendido esse direito de herdar o que a comunidade acumulou. A psicopedagoga também, foi secretária de Educação, deputada federal, Esther Grossi, parece que eu citando dois psicopedagogos, parece que sou psicopedagogo, não sou. Mas quando fiz meu estágio de psicologia escolar com ela em Porto Alegre, ela dizia, já naquela época, que um dos fatores fundamentais para a democracia brasileira, e nós estávamos voltando do regime militar, é justamente o acesso de todos à educação, um dos maiores pilares para a democracia. Isso na época, 89, era muito avançado se falar disso. E, aliás, não podemos deixar de ponderar que hoje fazem 50 anos do golpe militar, e que alguns têm chamado de militar e civil, né, nesse país, e de valorizar esse debate aqui, que há 50 anos atrás não seria possível. Os organizadores do direito estariam perseguindo pessoas como nós, que pensamos de forma crítica. Então, para quem não viveu a ditadura, eu só peguei o resquício dela, não sabe a importância da democracia nesse país. E se a gente, como adultos, é um dos papéis hoje que nós temos que ensinar às crianças e jovens que não viveram a ditadura, que é a importância de viver a democracia. O que é viver a democracia? Então, voltando aqui especificamente à minha fala, eu coloquei ali espaço como espaço fechado e formação de redes. Essa função, então, que eu estou resgatando de autores, e eu não vou ficar citando autores porque não é uma aula, né, o tempo é curto, coloca justamente a ideia de que não é um espaço fechado, porque a educação, então, não se reduz à escola e não se reduz ao ensino de conteúdos, e sim a ideia de formação de redes.
eu gostaria de ficar só falando de redes, porque é um tema muito caro, as reflexões e práticas que tem. Mas eu reduziria a ideia, então, de que rede é uma estratégia para superar a ideia de educação escolarizada, de educação como sinônimo de escola, que, aliás, foi um problema gestado pelas próprias ciências da educação, quando o discurso da escola nova, a partir dos anos 20 e 30 do século passado, começa a dizer que educar é uma especialidade, que educar não é qualquer coisa, exige ciência, exige razão. E aí a gente diz, quem sabe fazer isso é quem estuda. Quem estuda é professor, no caso é pedagogo naquele momento, e muito ainda atrelado à Igreja Católica. Nós tínhamos aí uma separação muito clara de Igreja e Estado, embora naquele momento já estivéssemos na República. Então a gente foi transformando a educação numa especialidade da escola e afastando a comunidade, a família, daqueles poucos que estavam na escola naquela época, porque temos que pensar que naquela época, eu não tenho aqui agora o número, nem sei se existe essa estatística, mas só a elite, não sei quantos por cento que dava isso, só a elite estava na escola. Então, mesmo estando a elite na escola, falando uma linguagem muito próxima dos educadores, ele dizia, aqui nesse lugar, quem entende somos nós. Portanto, quem fala somos nós. E aí a família foi desqualificada para educar o processo histórico, que agora a gente corre atrás para dizer, família, a gente precisa de vocês. E aí, com a constituição dos novos equipamentos públicos, CRAS, Conselho Tutelar e tudo mais, sabendo que o Conselho Tutelar não é um órgão executivo, né? O Conselho Tutelar tem que fazer alguma coisa, executar algum programa, tem esse grande equívoco. E muitas vezes, não sei se está sanado hoje, mas por ocasião de eu ter exercido um cargo no governo do Rio Grande do Sul, eu acompanhei muitos conselhos tutelares da minha região e vi que tinha essa confusão. Não sei se já foi esclarecido isso hoje. O Conselho Tutelar, então, não executa programas. Então, não vai resolver problemas, vai caminhar para as devidas competências, solucionar esses problemas. Então, quando vem esses equipamentos hoje novos, eles vêm, então, num momento em que se tem mais claro que a educação, então, não é na escola como um espaço fechado, mas sim um processo mais amplo. E a educação escolarizada em si, porque pediram para eu falar de relações escolares, pediram para eu falar do campo da escola. Ela tem uma função de humanização. E aí, essa função de humanização é justamente o acesso pleno aos direitos, aos bens simbólicos e materiais. Cuidado com isso. Eu sempre falo e me desdigo depois. É uma estratégia do pensamento dialético, né? A tese e a antítese para formar uma nova formulação. Às vezes a gente tem algumas falas que dizem que educar é tudo. Educação é tudo, educação é tudo, educação é tudo. Cuidado. Acesso a direitos, bens materiais e simbólicos não significa que a escola vai fazer isso sozinha. Nós precisamos de política de habitação, de emprego, de trabalho e renda, inclusive para termos famílias que consigam fazer sua função, e consigam compartilhar com a escola e os outros equipamentos essa função de educar, cada um com as suas devidas responsabilidades. Então, também quando a gente fala isso, a gente coloca também que a escola é a salvação da sociedade, que está muito presente nos discursos de políticos, midiáticos e de manifestações de rua, de que o Brasil não desenvolve porque não tem uma educação desenvolvida. Eu acho que isso é um fator importante, sim, mas reduzir a educação não é uma boa estratégia, não, porque parece que estamos valorizando. Agora, finalmente, né, a gente ficou bonito na foto, mas não é bem isso, porque eu digo que uma obra pública sem corrupção é tão importante quanto a educação. Porque aquela obra pública vai ser onde, por exemplo, a escola, a criança vai estudar e precisa ter condições de trabalhar lá. Não ter sido um orçamento feito lá embaixo, com material de qualidade lá embaixo, para depois se virar. Arquitetos e engenheiros que muitas vezes nem pisam dentro da escola e fazem projetos de escolas. Eu fico assustado com isso. Por exemplo, eu não vou falar daqui, vou falar do Nordeste, me assustei muito quando cheguei no Nordeste, primeira vez que eu saí do aeroporto, passei por uma escola
E a escola era uma parede, e em cima, uns vãozinhos, sem vidro, sem janela, uns cortes assim na parede. Disse Jesus, como é que essas crianças estudam nesse lugar quente, com paredes, com uma ventilação em cima apenas? Enfim, então, eu quero dizer que todos os aspectos que convergem para a garantia de direitos, para o bem-estar social, para a garantia do Estado democrático de direitos, tão caro a quem lutou pela democracia nesse país, são importantes, todos os aspectos. Entre eles, a educação. E voltando então a essa parte desse latifúndio, a função do educador, então, já que nós temos que colocar um tijolinho na construção dos direitos e da democracia, é justamente fazer a mediação desse processo de humanização. E aí a qualidade dessa mediação tem a ver com muitas questões, mas eu chamo a responsabilidade da mediação. Porque como psicólogo orientando estágio, professor de psicologia orientando muitos estágios em escola e pesquisas, é bem frequente o abandono pedagógico. É bem frequente que as crianças... E é interessante que você ouve o professor, ele está desesperado de fazer um monte de coisa. Você ouve a criança e ela acha que não está sendo cuidada. Porque ela não está aprendendo. A função principal da escola é aprender. Então, se ela não está aprendendo, o cuidado não está sendo devido do ponto de vista da criança. E também a função do educador é um agente de mudança cultural. Por que agente de mudança cultural? Porque nós ainda vivemos em relações sociais de muita discriminação e de muita desigualdade. E a escola tem que olhar para isso. Tem que olhar para o que a gente chama de diversidade, diferenças. Existem questões conceituais aí para debater isso, que não vou entrar. Mas a gente precisa ver, então, as questões de gênero, de orientação sexual, de orientação religiosa, de várias questões que estão na cultura e que precisam ser problematizadas e desconstruídas dentro da escola na perspectiva de uma sociedade inclusiva. E o currículo, ele é um recorte do mundo a ser pensado e a ser construído. O currículo, nas discussões, eu utilizo os estudos culturais, as pesquisas, inclusive na minha tese de doutorado, o currículo ele é uma manifestação da cultura, no sentido de que ele é um ato político de recorte do que eu vou ensinar e de que mundo eu quero construir. Ele não é um encadeamento de conteúdos organizados racionalmente, de forma fragmentada e encadeada um com o outro. Não é simplesmente isso. O currículo é um recorte que eu faço da cultura, no sentido de que ele pode reificar, por exemplo, preconceitos, ou pode desconstruir. O modo como se língua portuguesa, como apresenta os textos, como a mulher é apresentada ali. E aí a gente viu esse dado horroroso anteontem, do IPEA, de que 65% da população acredita que mulheres que são estupradas, quando usam roupa indecente, curta, sei lá qual a qualificação dá, tudo entre aspas aqui, elas favorecem, elas provocam, elas chamam de estupro. Ou seja, é responsabilizar, culpar, no caso, a vítima. Então, esse dado mostra como que a gente ainda tem que avançar nessa mudança cultural. E aí, no último slide ali da afetividade e vínculo nas escolas, não dá para desconectar a afetividade e a aprendizagem. Ela é central na escola, a aprendizagem é central na escola. A gente não pode esquecer isso. O conhecimento e a aprendizagem são centrais na escola. Muitas vezes, por um discurso de valorizar as relações, o afeto, a gente esquece que o conhecimento é fundamental na escola. Ninguém vai ao médico para ficar amigo dele. Ninguém vai ao juiz para estabelecer uma nova rede de relação. Ele vai lá para resolver esse problema de justiça, esse problema de saúde. Na escola se vai para aprender. Mas é indissociável da afetividade. E aí, a educação só tem aprendizagem e afeto juntos quando for encontro. E aí o bom filósofo Spinoza vai dizer de que os bons encontros são aqueles que produzem bons afetos. E a aprendizagem, então, ela deve se dar num espaço de bons encontros que promovam bons afetos. Depois eu posso entrar um pouco mais nisso. Então, o vínculo é promotor da educação, pressupõe esses afetos, então. Porque quem ama, quem é afetado pelo outro, afetado no sentido de se tocar pelo outro, seja por coisas ruins ou boas, porque o afeto não é só coisa
subjetivo, raiva também é afeto, mas eu posso sentir raiva por algo que o aluno me fez e eu passar a me preocupar com ele a partir disso. Tipo, por que ele me fez isso? Por que ele faz isso com as pessoas? E transformar isso em uma potência, no sentido de que eu posso cuidar dele a partir do que ele está fazendo comigo. E não entrar numa relação de ódio com ele e fechar portas para essa relação. Porque quem ama, no sentido pleno da palavra, ensina porque acredita. Mas acredita porque tem base teórica e experiência para isso. E se não tiver experiência, que aprenda com os mais experientes, porque tem muita gente nova no mercado. E o vínculo se fortalece com determinadas condições e disposições, e aí a gente poderia enumerar as diversas condições necessárias para haver vínculos de aprendizagem e disposições. Eu tenho que estar disposto a esse vínculo também. Eu posso ter as melhores condições e não estar disposto. Como também eu posso ter as piores condições e estar disposto. Então, é a dialética entre a objetividade e a subjetividade, entre as questões concretas e subjetivas vividas no mundo da escola. E o fundamental, né, gente? O diálogo como fundamento das relações escolares. E aí, se me permite mais um minuto, o diálogo pressupõe conflito, tá? Pressupõe conflito. E a gente tem a ideia de que o diálogo é todo mundo falar sempre manso, concordando. Às vezes a gente precisa de um bom debate. As minhas orientações, as melhores, são aquelas onde eu tenho embate. E às vezes eu faço de propósito, porque é estratégia para o aluno se mobilizar. Porque se não houver conflito sociocognitivo, não há aprendizagem. Eu dizia Piaget junto com Vygotsky. Então, a escola deve ser sustentado o lugar do conflito. O conflito deve ser sustentado. O conflito não como aquele que fecha portas, estabelece muros entre uma pessoa que pensa uma coisa e outra, mas como estabelece pontes, no sentido de que não necessariamente a gente concorda, mas a gente pode fazer acordos que viabilizem o principal da escola, que é o processo educativo e mais especificamente a aprendizagem, o processo educativo e mais especificamente o ensino do conhecimento acadêmico. Eu teria mais coisas para falar, posso falar um minuto de debate, mas para introduzir a conversa, passando em 2 minutos e meio, era isso.